Nesse momento, ouviremos o reitor da Universidade Federal de Santa Maria, professor Paulo Afonso Boto. Bom dia, senhoras e senhores. Inicialmente agradeço pela presença de todos, é muito importante ter uma participação tão expressiva assim, para um assunto que certamente diz respeito a todos nós, independente das posições que ocupamos, se somos membros da comunidade universitária ou não, estudantes, técnicos administrativos, professores. De fato, nós entendemos como necessária essa manifestação, apesar de todas as declarações que temos dado à imprensa nos últimos anos em relação à questão orçamentária da universidade, e apesar de continuarmos mantendo aí uma expectativa otimista aí de manutenção do orçamento da instituição, em que pese todas as dificuldades que são postas aí no nosso dia a dia, há muitas informações desencontradas, né, e versões sobre a realidade orçamentária da universidade e das universidades brasileiras. Nós não vamos entrar no mérito daquilo que poderia ter sido divulgado desta ou daquela forma, não nos compete fazer esse tipo de análise. O objetivo nosso hoje é mostrar a vocês qual é a situação orçamentária da instituição hoje, a projeção para 2018, a evolução deste orçamento de 2014 para cá, que é o período pelo qual nós temos respondido à gestão da nossa universidade. Isso, digamos que, fazer essa passagem, essa travessia por conta de todas as dificuldades que estão postas, da forma como nós estamos fazendo, tem que ser creditado, sem dúvida nenhuma, a comunidade inteira que acompanha o desenvolvimento, a evolução desta universidade. Dizíamos logo pela manhã que é muito gratificante, né, percebermos a cada dia a sensação de pertencimento de todos à Universidade Federal de Santa Maria, indistintamente, como disse, das posições, da situação e tudo mais. Essa é uma universidade pública e precisa a cada dia ser mais e mais apropriada pela comunidade como um todo. E esse é o grande desafio que está posto, e por respeito também às diferentes opiniões e ângulos, pontos de vista em relação à questão orçamentária da universidade, nós estamos aqui para, ainda que sucintamente, fazer uma apresentação desta situação que envolve o orçamento da instituição. É verdade que existem muito mais detalhes por trás destes gráficos. Esses gráficos sintetizam as informações que talvez sejam as mais necessárias. Se houver necessidade de informações complementares por parte dos presentes, a Pró-Reitoria de Planejamento, a Pró-Reitoria de Administração, a Pró-Reitoria de Infraestrutura, que lidam mais diariamente com essa questão técnica orçamentária, eles estão aqui para tentar esclarecer as dúvidas que eventualmente forem residuais aí. O que nós vemos nesse gráfico aqui é a evolução na esquerda do orçamento de capital da universidade, né? O que foi, de fato, liberado para execução na universidade e o que foi contingenciado. Não houve, nesse período, nenhum orçamento recolhido, tá, que pudesse ter sido executado. Então, o que houve foi um corte, ou seja, a não autorização por parte do governo federal para usar o orçamento da universidade. Isso chama-se limite orçamentário de empenho. Tá? A universidade tem, a cada ano, aprovado na lei orçamentária anual, um valor X, que corresponde ao proposto do Congresso Nacional, e o Poder Executivo, no ano seguinte, no início do ano do exercício, tem a prerrogativa, conforme as suas previsões de arrecadação, a sua expectativa de política econômica, tem a prerrogativa de fazer os cortes, e o faz, né? Através de decretos presidenciais, estabelece os cortes. Isto nós verificamos em 2014, 2015, 2016, 2017 e possivelmente 2018. De 2014 até 2017, até 2016, nós tivemos uma lei orçamentária anual que se manteve um nível
com pequenas diferenças. Mas o que aconteceu nesse período foi que os decretos orçamentários foram picotando o orçamento da universidade e trazendo esse quadro que está aí. A ponto de nós percebermos, se vocês lembrarem bem, em 2014, nós estávamos num processo de navegação mais ou menos tranquila, e o que aconteceu foi, em setembro, houve um recolhimento do orçamento de todas as universidades federais, ou seja, um corte através de decreto, impedindo a execução do orçamento que as universidades ainda tinham. Né? E isso resultou nessa diferença que está posta aqui. Nós executamos, em 2014, 21 milhões, foram contingenciados 30 milhões. Então, isso foi contingenciado no orçamento de 2014 entre investimento e custeio, entre capital e custeio. Essa linha que marca aqui, marca o acumulado do contingenciamento em capital. Tá? Em capital nós tínhamos a liberação de 51 milhões, quase 52 milhões. A LOA originalmente 65, o decreto em janeiro cortou para 52, e o novo decreto em setembro puxou esse orçamento para 21. Então nós já temos aí em 2014 um acumulado cortado em capital da universidade de 30 milhões. Só conseguimos trabalhar isso de forma razoável naquele período por conta da participação muito intensa nas discussões com as unidades de ensino, né? De tal sorte que houve recuo nos planejamentos de cada unidade, das pró-reitorias e das unidades de ensino, para que nós chegássemos ao final do ano com as contas mais ou menos estabilizadas. Embora não tenha sido oficial, quando esse corte aconteceu em setembro, houve uma reunião da Andifes, a reunião da Andifes foi oficial com o Ministério da Educação. Houve o compromisso na época de que o orçamento contingenciado em setembro seria colocado para as universidades em forma de reabertura de crédito em março do ano seguinte, ou seja, 2015. E de março isso passou para maio, de maio passou para junho e sumiu. Não houve reabertura de créditos, até porque houve um agravamento da situação econômica do país, e nós vivemos, então, novamente em 2015, esta situação que está posta aqui. Tá? Já temos um acumulado em 2015 de 58 milhões de recursos contingenciados. 2016, a realidade é essa, conseguimos aumentar a execução da universidade por conta da ampliação dos limites orçamentários liberados, a liberação de mais limites, e chegamos a 77 milhões de recursos contingenciados em capital. E a mesma situação, agora 17, aliás, a situação mais preocupante de 17, veja, nós estamos chegando aos valores de 2014, com o crescimento da universidade, com a inflação impactando sobre isso, com 22, quase 23 milhões previstos de recursos liberados para a capital. É verdade que há poucos dias houve um anúncio na imprensa de que nós teríamos a liberação às universidades brasileiras de R$1 bilhão. Eu preciso só fazer uma correção assim, nessa análise fria do número de R$1 bilhão. Nós estamos tratando de 558 milhões naquela liberação de financeiro para pagamento de notas e contas que a universidade já tinha, as universidades já tinham comprometido dentro do limite liberado, portanto não há dinheiro novo nisso. E 450 milhões de ampliação do limite orçamentário, ou seja, o governo diz assim, as universidades brasileiras a partir de hoje terão à sua disposição 450 milhões para empenhar, mas ainda dentro do limite contingenciado, pelo decreto de janeiro. Então não há dinheiro novo, não houve dinheiro novo neste anúncio há poucos dias aí. Então, muitos de nós, mais ou menos inteirados do orçamento, pensamos que bom, olha, R$1 bilhão nessa circunstância dá um alívio e tal. Não.
é tudo dentro ainda daquele limite orçamentário estabelecido lá pelo decreto de janeiro. Tá? Não houve dinheiro novo nisso. Então nós chegamos a 2017 com esta expectativa de contingenciamento de recursos acumulados nesses 4 anos. 92 milhões de reais, só em capital. Tá? À direita nós vamos ver os recursos de custeio. Veja que os recursos de custeio têm uma tendência de alta, né? Logicamente, né? O custeio vai aumentando nesse período, a universidade cresce nesse período, entram mais estudantes, mais prédios, mais consumo de energia, mais contratos de limpeza, vigilância, portaria, motoristas, que são os contratos terceirizados que exercem um peso expressivo sobre o orçamento e custeio da universidade. Então, muito embora o limite, o valor contingenciado, vejam, fica aquém do que nós temos em capital, contingenciar recursos em custeio é um processo bem mais complexo, porque são despesas correntes, difíceis de ser cortadas. Tá? A renegociação de contratos com os terceirizados é uma manobra complicadíssima, porque são contratos, tá? A revisão desses contratos é complicadíssima. E não há como garantir o funcionamento da instituição estrangulando esses contratos. Porque esta é a realidade. São cargos que o regime jurídico único não oferece mais e, portanto, precisam ser serviços terceirizados. Então, vejam que, nesse período, nós tivemos 152 milhões de reais contingenciados. A esperança é que estes valores aqui reassumam as posições agora em 2017, a deliberação pelo menos total daquilo que foi previsto na LOA. E no ano passado, quando nós tivemos a surpresa da LOA ser menor do que anos anteriores, ela foi bem menor, nós questionamos o Ministério da Educação e que nos foi dito, nós estamos fazendo uma LOA real para não ter cortes em 2017. Tá? Isso foi dito claramente, olha, agora a coisa vai ser assim, nós vamos fazer a LOA real para as universidades poderem se planejar. E isso não aconteceu. Né? Todos nós sabemos que não aconteceu, está posto aí. Bom, senão não vamos entrar no mérito de discutir os pormenores, mas é importante que a comunidade inteira saiba como esse processo acontece, para que possa também se posicionar, fazer a sua leitura. Nesse gráfico seguinte, o orçamento da universidade em custeio mais capital, que sintetiza os dois gráficos anteriores, tá? Fala aí, juntos, custeio e capital, o que foi previsto na LOA em 2014, 165 milhões, o que de fato foi liberado naquele ano de 2014. 2015 tem o mesmo cenário, a LOA aumentou para 181 e foi liberado 141. 2016 da mesma forma, e 2017 vejam que a LOA baixa novamente. Né? Ela está no nível abaixo do nível de 2014, confirmando o que eu falei há pouco. Né? E o contingenciamento atinge aí um percentual bem mais expressivo em cima da própria lei orçamentária anual, em custeio e capital. Está tudo junto aqui, né? O orçamento está unificado nesse gráfico. E aí nós temos o total contingenciado acumulado ao longo desses 4 anos. Nós não contabilizamos aqui o recurso comprometido em 2014 para a criação do campus de Cachoeira do Sul, que foi 129 milhões, e para os 2 cursos de engenharia previstos, não pactuados, para os 2 cursos de engenharia aeroespacial e telecomunicações, que ficava em torno de 32 milhões aproximadamente. São cursos que têm uma estrutura de laboratório bastante expressiva, né? São cursos todos da área tecnológica, e, portanto, evidentemente, nós não recebemos, dentro dos 129 milhões de Cachoeira do Sul pactuados, mais do que 7 milhões de reais, sendo que 5 desses 7 foram utilizados em 2013, e deveriam ter sido utilizados mesmo. Né? Embora não existisse o campus, o recurso foi disponibilizado para a universidade aplicou. Né? Com a previsão de que mais recurso viria, que esse recurso, enfim, seria
redistribuído na medida em que chegasse. Não chegou. Tá? Então nós estamos trabalhando com a criação de um campus em Cachoeira do Sul, sem recurso, o recurso próprio da universidade, né? Sem a descentralização do recurso. E assim com os 2 cursos das engenharias aqui, que eles estão acontecendo, os laboratórios estão sendo montados lentamente, não é o ritmo que nós gostaríamos de imprimir nesse processo, mas é o que é possível fazer dentro dessa conjuntura orçamentária toda que nós estamos aqui trazendo às senhoras e aos senhores. Então, assim, o cenário é esse, né? Em termos orçamentários nós temos isso. Algumas outras informações talvez possam ainda ser úteis, né? Porque é preciso considerar que nesse período nenhuma lei orçamentária anual previu inflação, nenhum decreto previu inflação e nenhum decreto previu o crescimento das universidades. Nós estamos falando de 2014 para cá de 7 cursos novos criados na instituição, ou seja, se não fosse pelo crescimento dos cursos ainda com base no Reúne, nós temos 7 novos cursos criados em 2014, pós-Reúne. Então, isso impacta no crescimento do número de estudantes, do número de professores, área física, laboratórios, e obviamente que a despesa da universidade precisa ser compensada orçamentariamente para dar conta do crescimento. Então, nem crescimento está considerado e nem inflação está considerada no orçamento. O crescimento está expresso aqui nessas linhas superiores, né? E pela proporcionalidade, olhando assim no visual, parece que não há um grande crescimento, mas ele é muito expressivo. Ele é muito expressivo. E ele ainda é mais expressivo se for considerar a questão orçamentária. Então, a relação entre o crescimento próprio da instituição e o crescimento comparado com o orçamento. Então, ele se torna ainda mais expressivo. E aí estão as linhas, de qualquer sorte, elas estão indicando o crescimento. Ainda que possa parecer que não seja um crescimento muito expressivo, mas ele é um crescimento comparado com a questão orçamentária expressivo, sim, porque o orçamento decresce ao invés de subir nesse período. Então, é um paradoxo com o qual a universidade vem trabalhando com muita responsabilidade e muita seriedade. Eu vou dizer para vocês que isso não é a responsabilidade do reitor, dos correitores, isso é a responsabilidade do conjunto da instituição e do olhar, né, crítico, sempre atento da sociedade, né, a quem a universidade deve satisfações, sem dúvida nenhuma. Então, essa mecânica toda orçamentária para compensar crescimento e para compensar inflação e para compensar os decretos é o resultado de um esforço de todos. Né? E isso eu preciso que fique bem claro para todos nós, porque nós não podemos, né, concentrar as virtudes de uma instituição em cima dos gestores apenas. Né? Os ganhos, as conquistas pertencem a toda a comunidade. E é por isso também que nós fazemos questão de compartilhar a realidade dos números orçamentários da universidade. Ainda que se diga, né, a questão que se questione a transparência orçamentária da universidade, ela está posta no portal da transparência, ela está posta nos portais de números da instituição, com toda a clareza, e nós estamos reiterando isso aqui a vocês, nessa síntese orçamentária que estamos colocando para que todos tenham, de fato, consciência do que está acontecendo com o orçamento da instituição. As dificuldades que nós estamos enfrentando, dizer a vocês que a universidade passou imune a esse cenário, absolutamente não podemos afirmar isso. Nós estamos atravessando esse processo com alguma desenvoltura, mas vários projetos foram prejudicados. Nós fomos considerar a necessidade de área construída, de laboratórios, de infraestrutura, de equipamentos, de projetos de qualificação do ensino, da pesquisa, da extensão na universidade. Todos eles sofreram comprometimentos importantes e que vão certamente impactar os indicadores da universidade, eu não tenho dúvida disso. Não se fixem, senhoras e senhores, quando eu falo em indicadores, nos rankings que a gente tem ouvido também acompanhar. Nós temos 2 rankings importantes que é preciso que a gente
aliás, mais, né? Olhar aí o ranqueamento da Editora Abril, que é um ranqueamento histórico que coloca as universidades em posições diferentes. O ranqueamento são dois rankings internacionais importantes, o QHE e o QS, né? O QS foi publicado em junho. Dentro do QS nós estamos entre as 9 melhores universidades federais do país. E o THE foi publicado agora, nos excluindo das 1000 melhores universidades do mundo. No QS nós estamos entre as 1000, entre 801 e 1000. Então, os índices não podem nos emocionar, nem quando eles são bons, nem quando eles são ruins. Eles servem para a gente estabelecer alguma orientação. O que nos orienta em termos de política de instituição são alguns indicadores do Ministério da Educação, né, os CPC, os conceitos de curso, o resultado da ENAD, enfim. Indicadores próprios da universidade, a relação entre ingresso e diplomação, são importantíssimos. A produção de ciência, a inserção da universidade na comunidade regional, os projetos de desenvolvimento econômico e social da região, que precisam ser contabilizados na nossa estratégia de gestão, que é construída também, como digo, por todos. Não é uma prerrogativa de alguma cabeça iluminada que estabelece o rumo da universidade. O PDI está aí para dizer exatamente isso, né? O PDI construído participativamente para dar exatamente o rumo, apontar exatamente o rumo da universidade. Os ajustes menores estão sempre participando do dia a dia da gestão em todos os níveis, repito. Coordenações de curso, chefias de departamento, direções de unidade, pró-reitorias, coordenadorias e aí a reitoria propriamente dita. Aí nós colocamos a vocês uma relação do orçamento de custeio e capital total da universidade, a evolução de 2014 a 2017, na linha de cima, atualizado pela inflação. Só pela inflação, sem considerar aí os indicadores de crescimento da universidade, que foram mostrados no slide anterior. Então, só para a gente estabelecer o que representaria, o que representa esse contingenciamento se corrigido pela inflação. Então, veja que a situação não é favorável, ela não é boa. A previsão para 2018 ela se tornar ainda mais aguda. A lei orçamentária anual que foi para o Congresso analisar e votar, ela reduz ainda mais o orçamento das universidades. Pode haver aí uma informação desencontrada no que diz respeito ao orçamento global, que envolve pessoal, custeio e capital. O pessoal sempre impacta no orçamento crescente, porque se incluem aí as novas contratações, especialmente em cursos novos, em projetos ainda resultantes, remanescentes do Reúne, e impacta também nos reajustes salariais da categoria dos docentes e dos técnicos administrativos, que 1%, 2%, 3%, 4%, isso vai acumulando, e evidentemente que no número final representa aumento do comprometimento do orçamento com o pessoal. Tá? Nós não podemos desconsiderar esse número. Mas o orçamento, e esse é o orçamento quando nós não temos qualquer tipo de ingerência, porque é direto do Ministério do Planejamento do Servidor, com a interveniência do MEC. O orçamento que tem, de certa forma, a ingerência das instituições é custeio e capital. E alguns deles ainda nem isso está totalmente liberado para que as universidades façam a utilização conforme as suas necessidades. Tem muita negociação sempre permanente com o governo pedindo autorização para isso, para aquilo, para aquele outro. A proposta que circulou para a Lei Orçamentária Anual de 2018 previa, inclusive, 0 de capital nas universidades. O capital ficaria no Ministério da Educação, que seria liberado mediante projetos. Tá? Então, nós precisamos também a compreensão de que o que está em discussão, vai estar em discussão no Congresso Nacional, é a Lei Orçamentária Anual. Parece que o governo está revisando a Lei Orçamentária Anual enviada ao Congresso, e também por isso é que a gente está conclamando a comunidade como um todo a se pronunciar diante desta situação. Tá?
colocar a vocês que na segunda-feira nós teremos o lançamento da Frente Gaúcha em Defesa das Universidades e Institutos Federais, que vai focar objetivamente na questão orçamentária. Muito embora nós tenhamos alguma discussão sobre o impacto, a participação das universidades e institutos federais do desenvolvimento regional. O foco, no entanto, da reunião de segunda-feira na Assembleia Legislativa, que vai envolver deputados estaduais, federais, senadores, senadora, prefeitos e prefeitas, e vereadores, particularmente daquelas cidades e municípios onde as universidades e institutos têm seus campi, é fortalecer uma unidade plural para levar a mensagem ao governo federal. Nesta linha, há outros estados da federação atuando no sentido de estabelecer uma coalizão no estado para levar a mensagem ao próprio governo federal. Olha, no estado do Rio Grande do Sul, a situação é essa. Nós precisamos comprometer os nossos parlamentares com uma discussão mais séria, mais profunda sobre investimentos em educação. Os deputadas, enfim, a comunidade está atendendo, está confirmando presença nessa reunião de segunda-feira, e essa vai ser muito importante. Nós queremos aqui reforçar a todos e todas aqui presentes, se puderem se fazer presentes, seria muito importante. Essa reunião vai ser no Teatro Dante Baroni, na Assembleia Legislativa, e vai, como disse, envolver diversas personalidades, lideranças e a comunidade. Então, com esse propósito, o propósito de levar ao governo a sua mensagem. Hoje, pela manhã, recebi um informe que a Federal do Rio de Janeiro fez exatamente a mesma coisa. Por ter acesso à presidência da Câmara Federal, a reunião das lideranças do Rio de Janeiro foi com o presidente da Câmara. Ele é parlamentar também, então nós tivemos há poucos dias uma reunião na bancada gaúcha, em Brasília. Alguns reitores das universidades e institutos estiveram presentes conversando com os parlamentares da bancada gaúcha. E a acolhida foi bastante positiva, a exceção de um ou outro que contestou os números do orçamento nas universidades, mas, de fato, a grande maioria entendeu que precisa uma discussão mais aprofundada, e digo aí, novamente, independente de partido, de bandeira partidária ou ideológica, o que está posto aparenta ser um comprometimento das forças políticas do Estado do Rio Grande do Sul na direção de rediscutir a lei orçamentária anual no Congresso. E é isso que a gente deseja. Além de levar a mensagem ao Ministério da Educação, ao Ministério do Planejamento, mobilizar os parlamentares para que discutam seriamente a questão do orçamento da educação pública federal. Em síntese, é isso. Teriam outros dados aqui que a gente poderia colocar a vocês. Na assistência estudantil, a realidade é essa, que é um assunto que preocupa muito a toda a universidade, porque impacta nas questões de permanência e sucesso dos nossos estudantes. A evolução orçamentária é essa. A coluna verde, em 2016, representa quanto a universidade complementou do seu próprio orçamento o PNAES. E é possivelmente o que vai acontecer em 2017. Nós vamos precisar complementar o PNAES. Nós tínhamos previsto em 2016 23 milhões e 500, ele foi cortado para 20, e a universidade teve que colocar mais 12 para garantir a assistência estudantil na forma como ela está posta na nossa universidade, que é referência nacional e internacional em assistência estudantil. 2017, a situação é mais crítica, Nós tínhamos na Lua previsto 22.800, já caiu para 17, e nós não sabemos de onde vai sair o complemento. A verdade é que está saindo do orçamento da universidade. Nós estamos pleiteando que o governo destaque um orçamento ainda até o final do ano para complementar a necessidade de recursos da assistência estudantil. Então, esse é o cenário, é o contexto. Aí nós vamos para a extensão, para a pesquisa e pós-graduação. Nós temos um cenário também preocupante. Muito embora não tenhamos experimentado uma grande redução em bolsas de mestrado, doutorado e pós-doutorado, há
recursos da pós-graduação, que caíram de forma bastante expressiva. Né? De 2014 para cá, nós tínhamos 3.067 com 1.666.000 em PROAP e PNPD. Especialmente PROAP, né? Que é um recurso discricionário. PROESTE experimenta essa queda que vocês estão vendo aí, de 1.147.000 para 330, é um terço do orçamento previsto no PROESTE, por isso que vários projetos de extensão não tiveram cobertura do PROESTE, porque não há recurso para isso. O FIECS está mantido com o recurso da UFSM, de 2014 para cá ele vem sendo mantido nessa faixa de 1 milhão, que esse é o orçamento destacado dentro da própria universidade, é recurso do orçamento da universidade destinado ao FIECS. Então, resumidamente, colegas, senhoras e senhores, é essa a situação orçamentária da instituição. Nós estamos, sim, experimentando uma grande redução orçamentária na Universidade Federal de Santa Maria, que acompanha a tendência de todas as universidades federais e institutos federais do país. Parece que os institutos federais estão com a situação um pouco mais crítica ainda, né? Tá? Então é isso, agradeço aí pela atenção de vocês. Se tiver alguma pergunta que a gente possa complementar, esclarecer, estamos à disposição. A partir de agora, abriremos espaço para manifestações de no máximo 2 minutos e pedimos para os interessados que se direcionem ao microfone, pois essa audiência está sendo transmitida. Bom dia a todos e a todas. Eu sou Loiva Chance, sou da Associação dos Servidores da Universidade Federal de Santa Maria. E o quadro que está sendo colocado, e acredito que não só a SUFES, mas acredito que também DCE e ECDUFES, é um quadro bastante conhecido nosso. As entidades, elas têm colocado nas suas pautas de luta essa preocupação, inúmeros movimentos paredistas, inclusive de greves pontuais, em que se denuncia os ataques à universidade. Em 2014 a gente sabia desse quadro, agora ela tem de se aprofundar. Ontem mesmo nós estivemos em Porto Alegre, né, num ato, dia 14, onde foi dia de luta, né, Dia Nacional de Luta em defesa das universidades, em defesa do serviço público. E lá nós tínhamos representações não só de técnico administrativo, não só de docente das universidades, mas também Estado, município e dos institutos. Ontem o professor do Instituto Farroupilha nos colocava a gravidade, inclusive, de cortes em projetos extremamente estratégicos que estavam ocorrendo, né, de fechamento de projetos, em que eles comparavam como relevância de ponta internacional, em termos da ciência, comparada à Coreia do Norte. Então, extremamente projetos sendo cortados ali. Então, esse cenário a gente já conhece, sabe que realmente a situação ela não está fácil. E eu acho que o cenário que nós temos que colocar aqui, e até eu acho que bom, né, que a Andifes ela toma essa posição. Parece que é um tempo a gente dizia que parecia que estavam adormecidos, ou achavam que a gravidade não era tão real, e ela é real, que possam sim, estão se somando aos movimentos que já têm feito esse trabalho para que unificamos sim as forças, né? As forças não só das entidades, mas do parlamento, independentemente das suas cores partidárias, a fim de que nós não possamos, quem sabe, daqui um ano, nem um ano, né, um momento ali, a gente não vire fruto de nostalgia, de como muitas vezes a gente vê a experiência dos nossos companheiros e companheiras ferroviários, onde foi totalmente privatizada. Então, a SUFESM, sim, ela esteve, está e sempre estará nessa luta e, com certeza, estará presente segunda-feira em mais um ato, em mais uma defesa, em defesa da universidade pública, gratuita e de qualidade. Muito obrigada. Bom dia a todos e a todas. Gostaria de público parabenizar a iniciativa por parte da atual reitoria de mostrar esses dados para a comunidade,
dizer, enquanto diretora do Centro de Educação, a preocupação da nossa comunidade. Nós tínhamos, ao longo dos anos, além do recurso orçamentário, uma verba de descentralização que chegava em torno de R$1 milhão, que eram projetos estratégicos que estavam chegando à nossa escola, à nossa comunidade. Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, o nosso programa de apoio ao ensino médio, Pradime, Proconselho, AE, várias iniciativas que eram estratégicas para chegar na escola e transformar a educação desse país. E isso em todas as universidades públicas. Então é um momento de luto na educação. O Centro de Educação se soma, sim, a essa iniciativa, junto, indo, levando as nossas lideranças a Porto Alegre, tentando mobilizar essas redes que nós construímos ao longo da nossa história de atuação à comunidade universitária. Falávamos agora no encontro junto à deputada Manuela, também estava a nossa vereadora Celita, a nossa vereadora Ellen, várias lideranças ali na sala de 218, junto à Pró-Reitoria de Extensão e também a pessoas que militam nessa causa em defesa da universidade pública, em defesa ao direito à vida. Ontem, professor Burman, quando via o esforço da administração no Descubra, que conseguiu fazer com 100 mil a menos, né, pelo menos a formação que eu tive como gestora, eu vendo aqueles jovens, naquele dia com chuva, vindo à universidade, cada jovem com um sonho, com uma esperança. O que o governo faz hoje é um ataque criminoso a essas gerações. A cada criança, a cada jovem que é impedido de chegar a uma universidade pública, é mais um ser humano envolvido com a rede de pedofilia, envolvido com prostituição, envolvido com narcotráfico. Não temos outra saída. E essa estratégia que o governo está montando, ele está matando as universidades públicas ao limite, né? Ao seu limite, e nós vemos atitudes coercitivas em relação aos reitores também. Isso não se pode, essa voz tem que ser mantida. E nós, como sociedade universitária, nós, como comunidade, temos que dar apoio, sim, aos nossos representantes nos mais diversos segmentos para que a universidade continue pública. E aí eu somo também a fala à nossa colega Loiva. Obrigada. Bom dia ainda, não é meio-dia, né? Bom dia a todos e a todas. A gente, como legislador, vereador, no âmbito municipal, recebemos da administração aquele encaminhamento, segunda-feira, atividade, né? Mas na semana passada eu já havia protocolado uma frente parlamentar de defesa das instituições públicas federais, universidades, dos IFES, na luta essa grandiosa que é em torno da educação pública de qualidade. Eu fui coordenador geral por 2 vezes do sindicato. Acho que essa luta do sindicato é imprescindível, né? Importantíssimo. E essa nossa frente parlamentar vai estar presente. Eu sou presidente da comissão da Câmara de Vereadores. O presidente da Câmara também vai estar. Mais 3 vereadores, nós vamos pela Câmara de Vereadores. Já mantive contato com meus deputados, deputada estadual Regina Becker, deputado federal João Derli, o professor reitor Sá, trouxe recursos para essa universidade pública, para o Instituto Farroupilha também. Mas não é esse o momento. O momento é centralizar todos os esforços, digo para os vereadores lá. Vai ter um representante de cada bancada, é suprapartidária, são 7 vereadores nessa frente, e nós fazer presente em todo momento, usando a tribuna, os espaços, para denunciar constantemente, todos os dias, nos meios sociais e principalmente na TV Câmara lá, e se fazer presente segunda-feira, professor reitor, porque eu acho que é imprescindível. Agora temos que estar no jogo mesmo e fazer esse jogo valer e pender para o nosso lado. Porque nós, funcionários públicos federais, nós não podemos ser, mais uma vez, todo esse bode expiatório de toda essa roubalheira a nível nacional. Então, eu queria deixar registrado aqui, em nome da Câmara de Vereadores, vamos estar presentes, sim, para formatar, junto com a administração, e socializar em todos os momentos, esses gráficos, toda essa tecnicidade que o senhor colocou, ao âmbito do Poder Legislativo, tanto municipal, estadual e federal. Beleza. O microfone segue à disposição para as manifestações. Bom dia, professor. Bom dia a todos os presentes.
Professor, em uma oportunidade para a reportagem do Diário, o senhor comentou que mesmo recebendo 100% do previsto para esse ano, a UFSM tem a previsão de acabar com um déficit de 10 milhões. O senhor apresentou aqui para a gente que em 2016 foram implementados verba própria para conseguir finalizar o ano de 2016. Tem essa possibilidade em 2017? E da onde deve sair essa verba própria? Nós manifestamos, obrigado pela pergunta, manifestamos a questão da complementação orçamentária com recurso orçamentário, não é recurso próprio, recurso orçamentário da universidade, porque a assistência estudantil tem um recurso especial, penais. Né? Para a assistência estudantil de 2016 faltou o recurso penais, então nós precisamos tirar recurso do orçamento da universidade, que é diferente do orçamento penais. Embora eles se somem, mas são orçamentos diferentes. A previsão é que em 2017 nós tenhamos a mesma experiência. O recurso próprio da universidade é aquele recurso arrecadado através de projetos e recolhido ao Tesouro Nacional, a conta única da União. Esse é o recurso próprio, é isso. Esse recurso ele entra no Tesouro e vai ser dirigido para as universidades, atendendo à programação orçamentária do Ministério do Planejamento e aos decretos que cortam também esses recursos. Nós temos um déficit acumulado no Tesouro Nacional, pelo menos de 2014 para cá, uma coisa que está lá retido e contingenciado, recurso arrecadado pela universidade em projetos, maior de 25 milhões, não é isso? Que está lá, que deveria estar esse recurso à disposição. Está em trâmite no Congresso Nacional uma proposta de emenda constitucional que fala da criação dos fundos patrimoniais. Os fundos patrimoniais vão receber os recursos arrecadados pela instituição e as doações que eventualmente a universidade receba de pessoas físicas, jurídicas, enfim, para a sustentação financeira da universidade. No entanto, a discussão que se tem é que se esse fundo patrimonial for orçamentado no Tesouro, nós novamente vamos ficar acumulando recurso lá. O que se quer é que esse recurso arrecadado pela instituição permaneça na instituição. O governo, por sua vez, diz que, olha, a instituição só arrecada porque tem a estrutura que é da União, senão não arrecadaria. Os servidores são da União. Então tem essa discussão que está lá no Congresso Nacional. Me parece que quem é a relatora do processo é a senadora Ana Amélia Lemos. Ela está sensibilizada pelas conversas que já aconteceram, enfim, vamos ver qual vai ser o trâmite. Apostar que esta demanda das universidades e institutos seja contemplada nessa proposta que está no Congresso. Bom dia a todos. Reitor, questionamento, o senhor falava dos números do campus da Cachoeira do Sul, né? Do que foi pactuado, 129 milhões com o governo federal, nem 10% foram liberados, aí 7 milhões. Frente a esse cenário aí, o que o senhor acredita que isso pode impactar no dia a dia da instituição? Se rever daqui a pouco o formato do que foi pactuado com o governo, porque o que estava previsto é para a consolidação do campus para o próximo ano, que não deve acontecer, obviamente. Nós estamos esperando, de fato, que resultado de uma repactuação para 2017, tivemos o compromisso do ministro da Educação de que haveria, a partir de maio, a liberação de 1.400.000 por mês para Cachoeira do Sul, dentro do orçamento da universidade. Ainda que fosse dentro do orçamento da universidade, já não serviria, né? Não seria um recurso descentralizado, seria liberação de contingenciado. Nós recebemos uma parcela em maio, se não estou enganado, de 700 mil, e uma segunda parcela de 700 mil em agosto, e não conseguimos manter com o Ministério, o Ministério não conseguiu manter conosco a repactuação programada. Estamos apostando num novo encontro com o ministro, que deve acontecer ainda no mês de setembro, para tratar deste assunto em paralelo às outras demandas orçamentárias da universidade. Sim, o campus de Cachoeira do Sul já está sofrendo com a falta de recursos. Nós tínhamos uma previsão de ocupar pelo menos 2 prédios no campus de Cachoeira já para o próximo semestre. E essa previsão já está comprometida.
Isso nos gera um outro problema. Não há mais espaços para alocação em Cachoeira do Sul para dar conta da chegada de novos e novos estudantes. Afinal de contas, os cursos estão em implantação. A cada semestre são 200, pelo menos, estudantes que vão chegando. Nós precisamos de sala de aula, precisamos de laboratório, precisamos de estrutura. Então, realmente, a situação de Cachoeira está comprometida. Agora, ainda não estamos pensando em rever o tamanho do campo de Cachoeira do Sul, porque nem nos é permitido fazer isso. Os processos seletivos não podem ser suspensos, né? Embora até, em determinado momento, poderia acontecer um colapso no processo seletivo para Cachoeira do Sul, mas isso não está nos planos da universidade. Nós vamos apostar, sim, que o governo federal, que o Ministério da Educação vai bancar o orçamento necessário para a consolidação do campus de Cachoeira do Sul. Mas já se adia, obviamente, Victor, porque 2018 não tem como seguir o cronograma. Possivelmente o primeiro semestre de 2018 vai estar comprometido. Obrigado. Bom dia a todas e todos, né? Primeiramente, acho que parabenizar a iniciativa do reitor, né, em fazer essa discussão que deve sim ser constante, né, junto com a comunidade escolar, universitária, aliás, e toda a comunidade de Santa Mariense. E lembrar também que sim, né, essa crise que, como diz o Darcy Ribeiro, né, essa crise que a gente vem vivendo na educação não é uma crise, né, sim um projeto. É um projeto que está lá instalado no governo federal de desmonte do Estado, de ataque à educação pública. Está aqui no nosso Estado, no Rio Grande do Sul também. Salientar também a importância, né, que foi citado já pela Loiva, por vários que me antecederam, de que sim, é importante estar participando dessa frente, né, parlamentar em defesa dos institutos federais e das universidades, mas que também, junto a isso, né, deve se aliar uma luta, né, de massas, uma luta nas ruas. Ontem a gente estava previsto para acontecer aqui em Santa Maria, né, organizado pelo DCE, pela SUFSM, vários sindicatos e coletivos, uma marcha em defesa da educação pública aqui em Santa Maria. Em decorrência da chuva não pôde acontecer, né, mas que vai ser remarcada provavelmente para a semana que vem, então que todos estejam atentos também para estar se somando a essa luta, né, que é de todo mundo aqui, não só, né, nós, estudantes, não só os sindicatos, enfim, mas de toda a comunidade. Obrigado. Bom dia, professor reitor, bom dia a todos e a todas. Eu sou o professor Gílio, sou vice-presidente da seção sindical dos docentes da UFSM. Também sou membro da executiva estadual da CSP com Lutas, que é a central sindical a qual o nosso sindicato nacional antes está vinculado, né? E eu vim aqui falar em nome da diretoria da SEDUF para dizer o seguinte, que esse quadro que o professor Burman apresentou hoje aqui, uma vez nos disse aqui, é um quadro que é de conhecimento nosso há bastante tempo, não é? É um quadro bastante tempo do nosso conhecimento. O que me causa, em particular, um certo estranhamento é porque somente agora, né, nesse momento, é que essas mobilizações por parte da Andifes estão ocorrendo. Não é? Claro que nós, da SEDUF, vamos estar atentos a esse movimento, vamos procurar nos engajar a ele na medida em que ele realmente representar avanços na luta em defesa da universidade pública, gratuita, laica, de qualidade, socialmente referenciada, né? Nós temos, estou dizendo desse estranhamento meu, porque nós, da SEDUF, junto com outros 8 sindicatos de servidores públicos de Santa Maria, temos nos reunidos desde setembro do ano passado, né, num processo de mobilização e luta contra o desmonte do serviço público e, em particular, contra o desmonte da Universidade Pública Brasileira, né? Foram, nesse período de um ano, 35 reuniões, que ocorrem semanalmente. Participamos de diversos atos aqui em Santa Maria, chamados por essa frente, que nós chamamos Frente Combativa em Defesa do Serviço Público, né? E chamado também pelas centrais sindicais, as mobilizações de março, a greve geral dia 28 de abril, não é? Todas essas mobilizações nós temos participado e lutado.
Nesse sentido, eu acho que é um pouco, já vem tarde, né? Já vem tarde essa mobilização. Deveríamos estar em luta junto com a Andif há muito mais tempo. A Andif devia ter se pronunciado há muito mais tempo. E nós estamos agora aguardando para ver, aqui vem, realmente, aqui vem essa mobilização. Né? Será que ela seria uma mobilização efetiva em defesa da universidade pública? Essa é uma pergunta que está me inquietando. Ou seria porque, recentemente, o MEC fez um pronunciamento jogando a responsabilidade da crise da universidade na gestão dessas universidades? Seria isso? Né? Mas nós, mesmo assim, vamos nos agregar a essa frente, num primeiro momento como observadores, para ver de onde vem e para onde vai, para depois nos posicionarmos efetivamente em luta nessa frente. Muito obrigado. Bom dia, reitor, todos os presentes. Dizer da importância dessa luta e do que consta da Assembleia Legislativa. Eu represento o deputado Walter Oliveira e tive a oportunidade de participar em vários debates, né, que faz parte dos grandes debates da Assembleia, esse tema que está sendo discutido aqui. E não é diferente a realidade dos institutos federais farroupiras. Por exemplo, tem um campus aqui bem próximo, aqui, por exemplo, São Vicente, e a importância que tem, né, que o debate ele trabalha a questão da educação e o desenvolvimento regional. Então, o impacto para o desenvolvimento regional e também as famílias e aqueles que estão lá hoje, que têm a oportunidade de estudar, porque pegando aqui o Instituto Farroupilha, por exemplo, de São Vicente, 40% dos estudantes ou dos alunos são oriundos de famílias de baixa renda. Então, se não fosse essa instituição federal com esse propósito, lá não estaria estudando. Então, novamente, nós estaríamos aí aumentando o êxito rural e causando uma série de problemas. Então, essa discussão é importante. A Assembleia tem feito em vários municípios, onde tem institutos federais ou então universidades, e é importante que todos estejam, né, presentes e que a gente possa fortalecer essa luta, que é uma luta de todos. Né, e o deputado Walter tem estado presente, porque esse é o compromisso, né, de todos que representam a nossa sociedade, independente de partido político. Então, devemos fortalecer essa luta para que possamos, então, fazer uma pressão junto ao governo federal e evitar todo esse desmonte, né, das instituições públicas federais, em especial de ensino. Ainda temos inscrições para manifestações, professora Laura, e depois, se não tiver mais nenhuma inscrição, a gente vai se encaminhar para o encerramento da audiência, tá? Se alguém mais quiser falar, por favor, venha. Bom dia, professor Burman, bom dia a todos. Meu nome é Laura, sou coordenadora de curso de graduação do jornalismo e, na verdade, eu tenho mais uma pergunta mesmo. Acompanha bastante a pergunta da repórter do Diário, que é em relação à situação de custeio da universidade até o final do ano, né? Pensando principalmente na manutenção do trabalho que vem sendo desenvolvido nos cursos de graduação em especial. E a minha pergunta é, partindo das informações que vem circulando na universidade, o senhor até comentou no início muito a desinformação e por isso o meu questionamento. A gente teve informação de que alguns editais que estão em andamento na universidade já tiveram algum tipo de repercussão desse contingenciamento, né? Algumas bolsas já não foram pagas para alunos, uma parte de recurso também a gente não sabe se vai poder disponibilizar até o final do ano ou não. E nesse sentido, eu gostaria de saber o que exatamente é verdadeiro, né, dentro desse processo e de que forma que a gente poderia também estar contribuindo com esse processo de reorganização da universidade até o final do ano, me somando então à fala dos demais colegas. Obrigada. De fato, alguns editais estão ou serão comprometidos, né, na medida em que nós não temos uma previsão de liberação de recursos. Mas bolsas, de uma maneira geral, aquelas que houve o comprometimento da universidade no pagamento, que dependeram do pagamento da universidade para o pagamento, elas vão ser cumpridas, sem dúvida. Pode eventualmente ocorrer um atraso ou outro por conta da falta do financeiro, como vocês viram. Nós não recebíamos financeiro desde julho, tá? E passamos todo o mês de agosto sem financeiro, então evidentemente que houve um acúmulo de compromissos da universidade para
pagamento desse financeiro, que foi totalmente liquidado agora, semana passada. Né? Então, bolsas que estão comprometidas, com projetos que estão comprometidos a partir de editais, a universidade vai honrar, vai cumprir, não tem como não fazê-los. Né? Não há como não fazê-lo. Pode, eventualmente, ocorrer algum atraso, tá? No pagamento em função da falta financeira, como eu falei. Era isso, professora Laura. Eventualmente, se nós chegarmos ao final do ano com um déficit, como aconteceu em 2016, nós chegamos ao final do ano com déficit, sim, nem todo o recurso necessário chegou. Ele foi jogado para 2017, e possivelmente 2017 vai jogar para 2018 alguma parcela, se não houver a liberação total. Tá? Nós popularmente conhecemos isso como pedalada. Bom dia a todos e a todas. Quero saudar a iniciativa da Reitoria da Universidade Federal de trazer a situação em que se encontra a universidade, dizer que eu represento o deputado estadual Juliano Roso e que há uns meses atrás a gente esteve reunido com o senhor reitor e onde foi encaminhada uma carta aberta, né, ao ministro da Educação, que foi organizado pelo deputado Juliano, junto também com o deputado Marlon de Cachoeira, e encaminharam essa carta aberta pela continuidade das obras da Universidade Federal de Santa Maria em Cachoeira do Sul. Então, dá a dizer que da importância que tem da gente estar mobilizado, de nós estarmos mobilizados. Essa carta recebeu a assinatura de 54 deputados, só um deputado não assinou a carta, então a gente acredita que deve haver uma grande mobilização para que se estanque esse desmonte do serviço público que vem acontecendo tanto em nível federal quanto em nível estadual. Então a gente precisa estar unido e a Assembleia Legislativa, a gente acredita que vai haver um grande movimento e os deputados também devem estar mobilizados nesse sentido. As forças políticas do Estado, nesse momento, devem estar mobilizadas para garantir recursos para a educação e não continuar permitindo que os retrocessos continuem acontecendo. Encerramos da Helenise as manifestações. Bom dia, professor. Eu tenho uma dúvida com relação a esses gastos, principalmente assim, com relação a esse déficit, essa diferença de 150 bilhões desde 2014 até 2017. Isso quer dizer que não foi pago 150 milhões? Ou seja, isso fica na conta negativa da universidade? Outra coisa, para 2018, pode ter problemas com relação aos serviços essenciais, como luz, água e outras despesas, se continuar esse nível de corte? De fato, professor, é o seguinte, os 150 milhões que foram apontados aí foram recursos que não foram liberados pelo governo federal. Apesar disso, a universidade trabalhou com a perspectiva de manutenção e funcionamento, né, como todos vocês viram. Como eu disse, alguns projetos foram comprometidos, algumas obras deixaram de ser feitas, outras tiveram redução no seu ritmo de execução, e é por isso, então, que esse déficit não inviabilizou o funcionamento da universidade. Assim como nós dissemos lá em março, sofremos duras críticas, que a universidade teria sérias dificuldades de funcionamento a partir de setembro, alguns dizendo que o reitor nunca poderia ter dito uma coisa dessa, né? Hoje nós temos testemunhado desde então várias universidades. A mais recente foi a Federal do Rio Grande do Sul, que disse em alto e bom tom dessa dificuldade de continuidade plena, de funcionamento pleno da universidade a partir de setembro, caso não haja uma revisão na liberação dos recursos. Há poucos dias nós ouvimos o ministro da Defesa falar em fechamento de unidades militares a partir de setembro. Quer dizer, então, a gente não coloca informações ao vento, né? Não coloca informações de forma irresponsável para a comunidade, porque sabemos da nossa responsabilidade na condução dos rumos da instituição. Então, de fato, sim, preocupa a partir de setembro, caso não haja uma revisão do governo e manter os cortes anunciados em janeiro. Por isso que eu disse no início, nós estamos apostando que o governo federal vai liberar todo o recurso contingenciado em tempo em 2017 para que possamos executar esse orçamento, empenhar e executar.
Isso é o que nós estamos trabalhando com essa perspectiva. Se eventualmente restar algum saldo, como eu disse, que sobrou em que faltou em 2016, ele vai ser recolocado para janeiro de 2017, na primeira liberação de limite orçamentário, vai ser empenhado e cumprido pela instituição. Mas preocupa, sim, é por isso que a gente está chamando a comunidade toda para uma participação numa possível redução da intensidade dos serviços que a universidade vai prestar. E também das questões que envolvem o consumo de energia elétrica, que é uma conta bastante pesada para a universidade, todo mês na ordem de R$1 milhão, R$1.200.000. Isso tem um impacto fortíssimo. Quer dizer, imagine se nós conseguirmos economizar 10% de energia. Onde pode ocorrer o consumo de energia? Na nossa postura individual, na nossa postura do estudante, do professor, do técnico administrativo, da comunidade toda. É só assim que se reduz o consumo de energia, né? Em casa, a gente recomenda que o banho seja mais curto, né? Ou que a roupa não seja passada. Ainda assim, ela vai continuar sendo roupa usável, né? Então, tem certo. Eu estou extrapolando, logicamente, para um exemplo bastante pitoresco, mas a verdade é essa. Tá? Então, ligar o ar-condicionado, nós podemos, quem sabe, passar uma manhã como essa sem ar-condicionado ligado. E é o grande ladrão de energia da universidade, não são as lâmpadas, né? O grande ladrão de energia são os equipamentos que consomem, de fato, energia. Então, é isso que a gente está buscando também negociar internamente para ver quanto se pode reduzir. Agora, a redução do consumo de energia e racionalização de despesas, gente, é uma ordem que tem que vigorar em momentos de crise e de fartura. Né? Isso é consumo responsável. Né? É isso. Tá, professor? Eu acho que é importante que todos nós tenhamos a clareza em nível nacional que nenhum gestor público, seja reitor, diretor de centro, pró-reitor, de norte a sul, de leste a oeste desse país, fez a expansão da universidade sem compactuar com o governo federal. Parece-me que agora eles jogam a culpa nas universidades, nas comunidades, nos institutos federais, como se nós fôssemos culpados pelo agigantamento da universidade. Nós temos um grande orçamento porque nós temos um número expressivo de alunos na graduação, na pós-graduação. Temos um quadro expressivo de professores, de docentes, de técnicos administrativos, porque a universidade está servindo o que? A sociedade. Os institutos federais é uma malha. Agora nós vamos terminar isso. Em prol do quê? Para quê? Nós pagamos, como servidores públicos federais, taxação de imposto na fonte, se isso não é revertido para a saúde, para a segurança e para a educação. Então, na condição de diretora do Centro de Educação, eu peço uma atenção especial a todos os meios de comunicação dessa cidade e região. Se as mídias não ouvirem os gestores, se as mídias não ouvirem nossos professores, se as mídias não forem aos centros de ensino buscar nossas lideranças no ensino, na pesquisa e na extensão, nós temos trabalhos universitários desde o tampo da universidade até o arco dessa instituição. Nós temos fora dessa instituição, nós temos trabalho em presídio, nós temos trabalho em comunidade, e isso não aparece na mídia. A universidade parece que é um peso ao Estado brasileiro, e a universidade pública, a escola pública é a razão da existência desse país. Então eu conclamo esses jovens aqui hoje, que estão aqui fazendo cobertura desse ato, a todos nós, lideranças que estamos aqui, que a gente abra o UFSM cada vez mais, como está sendo do ponto de vista orçamentário, muito bem feito pelo nosso reitor, mas do ponto de vista agora do ensino, da pesquisa e da extensão. E dizer que essa universidade não é referência para a comunidade é outra mentira, porque nós não teríamos essa quantidade de seres humanos vindo ao Descubra, jovens da esperança de entrar numa universidade pública. Quisera nós poder absorvê-los todos aqui dentro. Isso não é peso para o Estado brasileiro, isso é a razão da existência do Estado brasileiro. Dando sequência ao
Para o encerramento, agora propriamente dito, nós queremos agradecer pela presença de vocês, foi muito importante vocês estarem aqui. Agradecer pela cobertura que a imprensa está dando, eu acho muito importante que as informações transitem, circulem, para que toda a comunidade saiba exatamente o que se passa nesse cenário orçamentário da Universidade Federal de Santa Maria e, por certo, dá para fazer uma projeção para as demais universidades do país. Eu quero agradecer então a todos por isso, convidar, por estarem aqui e convidar a vocês para estarem amanhã, a segunda-feira, às 9 horas, se houver possibilidade, aqueles que tiverem possibilidade, no Teatro Dante Baroni, na Assembleia Legislativa do Estado, para o fortalecimento do lançamento desta Frente Gaúcha em defesa das universidades e institutos federais, todos nós considerando o papel que as instituições têm no desenvolvimento econômico e social da região, do Estado e do país. Quero também destacar que esta luta não é de hoje, ela não tem um ano, é uma luta de resistência, de muitos anos, que todos e todas vêm travando esta luta de resistência de acordo com as suas convicções, de acordo com as suas potencialidades. Não se trata de uma luta de ocasião, ela não foi gerada por nenhum fato especial, nenhuma manifestação formal de alguma autoridade sobre as universidades, não. Ela reflete uma situação de crise que vivem as universidades. E todos nós temos consciência disso. Todos nós temos consciência disso. Portanto, quero reiterar aqui o compromisso que temos mantido como reitores, dentro das suas instituições, junto à ANDIF, junto ao Ministério da Educação, junto aos parlamentares, às lideranças políticas, às lideranças comunitárias, sempre levando a discussão e tentando reforçar, em termos de convencimento, do papel que tem esta universidade. Alguma coisa não vai bem nesse processo quando a universidade precisa insistir de que ela é importante para a sua sociedade. E esse é um trabalho que depende de nós, isso é uma quebra de cultura, nós não podemos privatizar a universidade por dentro das corporações, por dentro das nossas convicções pessoais. A universidade tem que estar lá, na comunidade, é onde nós temos procurado trabalhar. É um processo longo, não é simples, isso não se faz no estalar de dedos. É uma mudança de cultura que todos nós da universidade precisamos assumir. E estamos assumindo, cada um ao seu tempo, cada um à sua forma, cada um com a sua potencialidade, com a sua convicção, mais ativo, menos ativo, mais duro, mais suave, mas todos estão comprometidos com o futuro da universidade e com a consciência do papel que a universidade desempenha no desenvolvimento do país. E que ela continue sendo uma universidade pública, gratuita, referenciada na sua sociedade. Agradeço muitíssimo pela presença de vocês, muito obrigado.